Xênia França, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao Som do Vinil. Obrigada. Você cresceu em Camaçari, mas nasceu em Candeias, né? Sim. Isso só para a gente entrar num clima de intimidade aqui melhor, Xênia, que a gente vai falar também desse álbum primoroso que você lançou em 2017, um álbum muito forte, sendo teu primeiro passo discográfico. Você já havia gravado outros discos com a Láfia. Um desses discos eu fiz o release, você deve se lembrar disso, né? Fiquei muito honrada, inclusive. E aqui em 2017 você se lançou como artista solo, né? Para a gente entender como você chegou aqui, vamos voltar no tempo, ok? Então, nasceu em Candeias, mas cresceu em Camaçari, uma cidade industrial, polo industrial, a 40 e tantos quilômetros de Salvador. Sim. Como é que era a vida lá? Uma vida bem tranquila, assim, comum. Camaçari não é mais o que era nessa época. Eu vivia num bairro extremamente residencial, assim. Tive uma infância extremamente normal de uma criança periférica, negra, da Bahia. Sou filha única, filha criada unicamente pela minha mãe. Estudava, brincava com os meus brinquedinhos, ficava em casa delirando, imaginando que um dia eu ia ser artista e ia... Imaginava? Imaginava. E eu acredito que a minha imaginação foi um dos propulsores para não permitir que eu me limitasse, assim. Então, depois de algum tempo, eu me mudei para São Paulo, porque essa ideia fixa de ser artista, de alguma forma, ficou muito grande em uma época. E uma vez eu estava em Salvador, e aí eu vi numa banca de revista uma capa com uma menina negra. E aí eu olhei e achei aquilo muito estranho, porque eu nunca tinha visto aquilo, e era uma revista nacional. Aí eu comprei a revista e tinha um anúncio assim: venha ser a garota da capa você também. Eu comprei a revista. Eu tinha acabado de entrar para a faculdade, estava fazendo aula de fotografia. E aí, faculdade de publicidade. Aí eu fui para a faculdade um dia e pedi para o assistente da minha professora de fotografia fazer umas fotos. Ele fez umas centenas de fotos. Eu peguei, dividi em 2 blocos, mandei para o concurso da revista, e o outro bloco eu mandei para uma agência. E aí passou um mês, eu acho, uma questão de um mês, 2 meses, eu recebi um e-mail e me convidando para vir para São Paulo. Só que eu não podia vir para São Paulo porque minha mãe nunca ia deixar eu fazer isso. E eu passei um mês nesse drama com a minha mãe, tentando convencer ela que eu queria viver em São Paulo. Mãinha só lamentou, sozinha eu fui embora viver. Tanto me questionou, por fim me abençoou, estou bem. Enfim, um mês depois, eu estava no dia 12 de janeiro de 2004, estou eu sozinha no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, esperando o dono da agência. Aos 18 anos. Sim. Confere? Sim, para me buscar. E aí, fiquei aqui, fui ficando. E em 2008, depois de desse período de 2004 a 2008, 4 anos depois, a música chegou e me cooptou, assim, porque eu fui me desenrolando em São Paulo e fui vendo que não tinha nada a ver comigo ser modelo, tipo, espiritualmente, talvez imageticamente tivesse, mas eu não me sentia bem. Você trabalhou, desculpa. Trabalhei. Você trabalhou um tempo como modelo, né? Só apenas como modelo. Fiquei um tempo, não era legal, tipo, não era divertido, porque era muito preocupante, eu ficava o tempo inteiro preocupada se eu ia conseguir trabalhar. O mercado era muito mais restrito do que... Muito fechado. E muito competitivo, né? A gente ouvia o tempo inteiro, isso não era uma coisa reservada, a gente ouvia que negro não vendia, a gente ouvia, tipo, nas agências, abertamente assim. A gente ouvia, não viaja porque não vende lá fora, muitas coisas, e aí isso foi me fechando, assim. Eu sou a outra, sou a tua invenção. Eu sou a nova, a antiga distração. Eu sou teu vício, teu solstício de verão. Se essa carreira de modelo não te preencheu, você poderia ter se interessado pela própria publicidade, enfim, apostado em outros caminhos. E você foi cantar. Como é que você se descobriu cantora? Eu sempre cantei, mas cantava em casa. E depois que eu comecei a cantar, depois que eu decidi cantar, que foi um negócio meio
eu nem sei direito explicar como foi que eu topei isso, porque iam uns amigos na minha casa, quando eu já morando em São Paulo, e eles levavam violão. E todo mundo ficava, Sheila, você tem uma voz incrível, meio de jazz, assim, não sei o que, vamos cantar, vamos fazer um som. Eu falava, imagina, gente. E essa ideia começou a crescer, assim, eles iam direto, e aí a gente começou por esse circuito universitário. Então a gente tocava muito pra galera da USP, Belas Artes, e ficou um tempo, e aí eu reencontrei um amigo que não via há um tempo, que era o Fred Ouro Preto, que hoje em dia é diretor de cinema e que dirigiu meu primeiro clipe desse disco, que é um amigão, assim, vai pra casa, a gente tá sempre junto, mas a gente não se via há muito tempo e a gente se encontrou no VMB. E eles estavam defendendo o triunfo do Emicida. E aí a gente se abraçou, se reencontrou, ele me apresentou o Emicida, e aí por causa disso a gente começou a se falar no MySpace, eu e o Emicida, ficava trocando música, e aí uma certa vez eu tinha um show na Consolação, o Emicida apareceu lá, assistiu a passagem de som e foi embora. E aí, uma semana depois, ele me mandou uma mensagem no MySpace, tá fazendo o que agora? Eu falei, tô trabalhando. Aí ele, você tem 1 hora, 2 horas pra gravar uma música? Tô com uma música que ela não anda, eu tô achando que tá precisando de uma voz feminina. Aí eu fui lá, falei com as meninas do showroom, elas me liberaram, eu fui lá e gravei Volúpia pela primeira vez, entrei no estúdio pra gravar. Aí depois disso, abriu um grande portal, assim, pra mim, porque eu não conhecia, não era do mundo do rap, do hip hop. E aí um monte de gente começou a me chamar pra gravar. Slim Rimografia, Lourdes da Luz, um monte de gente. Comecei a fazer umas participações e aí comecei a achar que era isso mesmo, assim. Você mora em São Paulo hoje e chegou numa época muito interessante. Eu vou resgatar uns dados que eu apurei aqui para a gente bater esse papo. A migração de pessoas que vieram nos últimos anos, de 2001 a 2017, a Polícia Federal de São Paulo estima que aproximadamente 292 mil pessoas se mudaram para São Paulo em 2001 e 2017, que vieram de Angola, da Nigéria, do Senegal, Gana, Guiné-Bissau, Mali, Guiné e República Democrática do Congo, dentre outros países da África. Sim. Toda uma cultura africana foi reciclada dentro de São Paulo. E aí dentro disso entra o samba, toda a música brasileira entrou nesse caldeirão. Então tem uma condição cultural em São Paulo que eu acho que acontece em São Paulo de um jeito muito diferente do que acontece em outros lugares. Tem a ver ou não? Eu acho que tem a ver. Inclusive, eu tenho falado bastante disso assim, com os meus colegas sobre a nova diáspora, né? É inevitável o que está acontecendo agora, esses trânsitos, e não há possibilidade de a gente não ver o impacto que essas populações causam ao chegar, porque a sociedade brasileira, por exemplo, ela é pautada num lastro totalmente ancestral, preto, indígena, né? O nosso país tem esse caldo cultural, né? E principalmente essa tônica cultural a partir da presença da diáspora preta. Eu só quero acrescentar um dado, só fala. Sim. Segundo o Transatlantic Slave Trade Database, uma instituição internacional de catalogação de dados sobre o tráfico de pessoas escravizadas, eles estimam que nos navios portugueses ou brasileiros na época da escravidão, embarcaram pessoas em mais de 90 portos africanos, fizeram mais de 11 mil viagens no Brasil, e eles estimam que no Brasil desembarcaram aqui nesse período todo 5 milhões de escravos. É o país que mais pessoas recebeu. Foram escravizadas. Enquanto que nos Estados Unidos, eles estimam que foram 400 mil pessoas. Essa nova diáspora que eu vejo agora com tanta veemência, é muito nítido ver a cidade de São Paulo, circular pelo centro de São Paulo, né, e ver essa presença africana de diversas partes do continente africano, com suas histórias, não só com a beleza, não só com a presença,
mas vem muita gente, vem muito médico, vem muito engenheiro, vem muita gente potente, vem muito artista para São Paulo, para viver em São Paulo. Sim. E a minha ideia, inclusive o Lued tem uma música muito linda que se chama O Corpo no Mundo, que é baseado nessa ideia de corpo em trânsito, né? Um corpo preto em trânsito, que é como a cidade aproveita, como a cidade pode dar um lugar para essas pessoas, porque essas pessoas geralmente ainda, o sistema ainda costuma olhar para essas pessoas ainda como força de trabalho barata. Sim. E tem mentes geniais, né? Muitas mentes geniais vindo nessa nova diáspora. Então esses encontros, essas circulações, de fato ressignificam inclusive a própria ideia de cidade, a própria imagem da cidade. Outra mulher, outro fim, mesma dor. Dentro dessas manifestações culturais e musicais de São Paulo que você pertence, vamos falar um pouco dessa banda fantástica que é o Aláfia. Sim. Esse é o primeiro disco do Aláfia que vocês me mandaram, esse LP aqui. E vou mostrar aqui, vou abrir o encarte dessa majestosa edição. Olha que foto linda, você está aqui na formação do Aláfia. Magrinha. São 3 discos. Corpura, segundo, produzido por Alê Siqueira, maravilhoso. E aqui, incrível, disco. sim. SP não é sopa e realmente não é brincadeira. Não é. Pra mim foi uma escola mesmo, assim. Foi a minha primeira banda, né? Tipo assim, primeira banda que eu posso dizer, primeira banda de disco, que me deu 3 discos, onde eu pude entrar em estúdio para gravar de fato, para me colocar ali como cantora, como intérprete, né? Esse caldo cultural, ele está presente no Aláfia porque tinha gente do Ceará, Bahia, Cuba, todo mundo estava lá, São Paulo pra caramba, gente do interior, assim, gente do centro. Então, a expressão que o Aláfia é, a partir desse primeiro lugar, é é como se fosse um espelho de São Paulo mesmo. Então, muito importante para mim ter feito parte desse trabalho. São meus amigos, pessoas ótimas. A banda vai continuar, vai lançar disco agora, vai se desdobrar em outras formas, porque isso é Aláfia. Aláfia em Iorubá significa caminhos abertos. Lindo. Então, tá tudo sempre aberto, se desdobrando em sempre coisas melhores. Eu desejo vida longa ao Aláfia, com certeza, com certeza. Choro não, branca roleta, é assado, cozido ou se frita, na cozinha não se grita, rende mais se tem receita, esse nó nunca desata, no recheio da bombeta, esse jogo aí empata, preto e branco, chumbo e prata, São Paulo não é sopa, São Paulo não é sopa, São Paulo não é sopa, SP. Roseira abriu-se em mulher. 2017 você se lançou na carreira solo, tem muitas entrevistas boas, você falando do álbum. Eu resgatei aqui um parágrafo do que você disse sobre o seu primeiro disco solo, que chama-se simplesmente Xênia, né? É um disco sobre raízes, tanto na temática quanto na sonoridade. O feminino e outros tópicos estão presentes nas letras que exercitam a afirmação e exaltam a força. Já a musicalidade transita pelo jazz, pelo samba, rock e outros ritmos derivados do tronco da diáspora africana. Porém, meu disco tem uma linguagem muito pop,
é para atingir todas as pessoas. Sim. Foi assim que você definiu o seu Foi. trabalho. Nossa, Endossa, faz você tempo. disse isso em 2017. Faz tempo. Hoje em dia eu penso tantas coisas além disso, mas foi isso que eu disse. Concorda com você mesmo? Concordo. Quando eu cito os outros gêneros que dão base para esse disco, que para mim não tem cara de nada, ele tem a cara dele, mas que tem lastro, tem chão, e tudo que me influenciou, tudo que eu ouvi, tá nesse disco, com certeza, absoluta. E é uma reverência, sim, a uma ancestralidade que está para além do corpo, que antecede o corpo, que é a ancestralidade energética mesmo. Você sente isso? Sinto. Quando canta, ou Sim. simplesmente quando está falando, Sim. você consegue se conectar Sim. com gerações e gerações. Eu sinto isso o tempo inteiro, Gavan. O É? tempo inteiro. O palco, de fato, ele tem uma energia diferente, é um lugar diferente, porque ali é uma egrégora, né? Uma egrégora de músicos, a gente está ali manifestando o tempo inteiro, mas o público que a gente atrai para perto da gente não se abre algo muito especial ali. E eu escuto muito os meus ancestrais, eu sinto os meus ancestrais. Ela vai te seduzir, lhe tirar para dançar, elevar a dimensões, vai mobilizar, fazer clarão, vocação para misturar, força para transcender, almas para elevar, preta iaiá, devo tudo a você. Eu te pediria para a gente fazer um passeio por esse repertório. Sim. Né? Vamos escolher algumas músicas Sim. para a gente comentar aqui. Queria que você comentasse. Eu vou passar para você a edição. Tá legal. E a gente vai dissecando esse repertório. Pode ser? Certo, pode. Vamos Você lá. quer que eu escolha as músicas? Quero. Eu vou escolher a primeira, claro. Pra Que Me Chamas, a primeira faixa do meu disco. Uma composição de Lucas Cirilo e eu. É uma canção em homenagem a Eleguá. Eleguá, que se associa a Exu no Brasil, a uma entidade bastante complexa e que no Brasil tem uma característica por causa das perseguições que não são novas. Desde que o Brasil é Brasil, as perseguições às religiões de matriz africana, elas existem e têm se intensificado, porém, sempre estiveram aí. Eleguá, em Cuba, ele tem um oriqui, que é uma frase característica de cada orixá, que pergunta, "Pra que tu me llamas se tu não me conoces?" Então, não sou eu que questiono, e sim Eleguá que pergunta, né? Que diz, não fecha a conta, a cota é pouca e o corte é fundo, e quem estanca a chaga e o choque do terceiro mundo. Pra que tu me chamas se tu não me conhece? Não fecha a conta é pouco e o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão infundo. Por que tu me chamas se não me conhece? Por que tu me chamas se não me conhece? Quis fazer essa referência e essa referência à religião, enfim, a qual eu tenho muita devoção mesmo, que é o candomblé. Depois tenho Miragem, que é uma canção minha, que fala sobre afetividade, algo que eu tive muito trabalho para colocar em prática, porque quando eu quis fazer o meu disco, eu não tinha ainda a intenção nem a pretensão de ser compositora, não me via compositora mesmo. Ficava me colocando meio para trás, assim, tipo, ficava... E aí, depois de Pra Que Me Chamas, abriu um portalzinho. E eu falei, como eu vou fazer um disco sem dizer nada sobre mim, né? Sobre dizer algo que venha de mim, do meu coração, da minha alma. E essa música, ela fala um pouco faz um paradoxo do que é o amor e o que é a paixão, fazendo um paralelo que a paixão é o deserto e o amor pode ser aquela miragem que as pessoas, quando estão sedentas no deserto, veem quando estão Linda essa imagem. iludidas, né? Tipo, sei lá, inebriadas com o sol. Mesmo assim o meu coração, sem razão, se deixa seduzir e se entregar. Eu quero mais, uma
seja em paz. Sem razão, se deixa seduzir e se entregar. Eu quero mais um amor real e que seja em paz. A próxima é Respeitem Meus Cabelos Brancos, do nosso maravilhoso Chico César, que me presenteou com essa música. Quando eu era pequena, eu lembro de estar em Candeias, no quintal da casa da minha avó, e eu ouvi essa música. E eu entendi rapidamente o que ela queria dizer. Tipo, Pequena foi, acho que foi uma das primeiras músicas que, tipo, que bateu, assim, eu entendi. Essa e Madalena, de Gil. Tipo, que falava intrinsecamente sobre uma mulher preta, né? Tipo, ali, oprimida por todas as questões e tal. E essa música ficou na minha mente durante todos esses anos. E aí, quando eu comecei a cantar, eu sempre tive vontade de cantar, mas eu não tinha coragem de colocar ela em nenhum repertório, nem no repertório do Aláfia. Porque, em primeiro lugar, porque o Aláfia trabalha estritamente com autoras autoral, composições de dentro, né? E porque eu sentia que isso era uma coisa que eu queria dizer. Queria poder atualizar esse discurso, né? Então, o que Chico diz aqui nessa música é muito especial. É sobre autocentramento, sobre retomada de posse de mim mesma, assim, sobre tudo que me diz respeito. É uma música que tem muito poder, assim, nos shows, né? E ela ganhou esse arranjo lindo, com essa característica quente, de fanfarra, assim. Então, é uma atualização desse discurso, eu acho que merecia. E foi lindo, foi muito generoso da parte de Chico. E eu pensava, será que um dia ele vai me dar essa música pra eu cantar? Ele me deu. Se eu quero pichain, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Se eu quero colorir, deixa. Se eu quero assanhar, deixa, deixa. Amar, deixa balançar. Se eu quero pichain, deixa. Você regravou um grande sucesso de uma dupla que já passou pelo som do vinil, que é Antônio Carlos e Jocafe. Você gravou Tereza Guerreira, do LP deles de 1973. Sim. Essa música, quando eu ouvi essa música, eu fiquei em choque. Extremamente em choque. A letra é muito forte. Muito forte, muito forte. Só que é um ressignificado do que a gente ainda bate na tecla. Enfim, o feminismo está falando sobre violência contra a mulher, né? Nesse caso, Tereza Guerreira é uma mulher, de fato, muito guerreira, e ela não aceita, ela não se dobra diante de uma situação, de um relacionamento que é extremamente opressor. Ela finaliza um relacionamento e esse parceiro, ele não aceita e começa a atormentar a vida dela, e ela trama, né, o assassinato dessa figura. Longe de mim fazer apologia ao crime, Deus me livre. Mas a gente sabe e não sabe também, eu não faço a menor ideia do que está na mira de uma violência tão gratuita, né? Sim. A partir de um lugar que deveria ser um ambiente de amor, que é você você ter um relacionamento amoroso com alguém e de repente essa pessoa se voltar contra você. Então eu escolhi essa canção para ressignificar as coisas, para poder dizer que isso não é uma coisa certa e que, se for necessário a gente precisar revidar, a gente vai revidar, entende? Tipo, já que estamos em 2019 e isso ainda continua acontecendo, a gente liga a TV e a gente perde as contas de quantos relatos de feminicídio ainda acontecem em 2019, está aqui Tereza Guerreira, que não vai se dobrar de jeito nenhum. No rosto desgosto, na mão a peixeira, no corpo uma bala, apaga João. Um cheiro de morte, um grito de guerra, o fim de carreira de um valentão. Nega, 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 tipo nega, 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 bate. Bom, através desse álbum fantástico que você gravou em 2017, por muita gente que eu conheço, você é uma espécie de referência do empoderamento da mulher, né? Eu tenho ouvido isso de outras pessoas, amigos que moram em São Paulo, amigas que moram aqui, enfim. E concordo com isso, até pelo teu discurso, pela clareza do que você diz e, claro, pela música, que não está dissociada. Você não dissociou uma coisa da outra, você conseguiu reunir as duas. Isso é muito difícil, né? E dentro disso te pergunto, ser mulher interferiu na carreira?
as estruturas, elas não facilitam, né? Tipo, elas não estão aqui para facilitar. Mas como eu disse antes, eu não vou me dobrar diante disso, porque é algo maior dentro de mim, que precisa se expressar. Eu me vejo como uma expressão do universo mesmo. Eu estou aqui e não falo isso num lugar de arrogância, mas de serviço mesmo. Eu, como qualquer pessoa aqui nessa sala, e qualquer pessoa no mundo, a gente é uma parte da natureza. E quando você fala que eu não desassociei o discurso da música, a música é um fenômeno da natureza. Ela é uma ferramenta para a gente poder se tocar, né, e fazer essa ligação direta com o divino, que eu acho que é uma coisa muito especial. A arte em si é a nossa válvula de escape para as nossas conexões mais sublimes. E está à disposição da natureza, está à disposição do universo para poder expressar o tempo que eu vivo, para dizer o que eu penso, para manifestar aquilo que eu acredito, para mim é um presente, é uma grande dádiva. E é isso. Meu trabalho é um trabalho do universo. Não tenho só apenas a experiência, a ferramenta, o veículo para deixar ele passar. Simples assim. Obrigado por essa entrevista. Obrigada a Xênia todos. França. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou sambar novamente. Meu amor, quando me viu, sorriu e falou: Eu vou sambar novamente. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tu madre e eu... Que tem... Que minha mãe? O quê? Tu madre e eu... O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!